Olá, eu vou apresentar o artigo O Encontro da Sociedade de Risco na Formação de Professores de Biologia, Análise das Experiências Formativas no PIBID, da Revista de Ensino de Biologia da SBMBio, que é a Associação Brasileira de Ensino de Biologia. Os autores Samuel Molina Chinor, Beatriz Brandão Mulfort Faria, Hernani Vassoler Rodrigues e Maurício Pietrocola. Aqui estão os grifos que eu utilizei para que fosse feita a resenha em seguida. Apresento a resenha do artigo. Esta resenha ela foi feita em cima de algumas perguntas que eu vou estar respondendo ao longo desta apresentação. Qual é o tipo de trabalho que foi feito pelos autores, né? Que problemas justificam o artigo, o trabalho? Quais são os objetivos da ação relatada no trabalho? Quais procedimentos, técnicas, estratégias são descritas e discutidas no trabalho, a metodologia? Quais foram os resultados a que se chegou os autores? E por último, que conhecimentos possibilitados pelo artigo podem ser aplicados no PIBID Biologia da UFGD? Este estudo e essa resenha ela foi feita como atividade inicial do projeto, em que cada integrante da equipe assumiu a responsabilidade de examinar e elaborar uma resenha de um artigo publicado no dossiê temático PIBID e Residência Pedagógica, a disciplina Ciência e Biologia na relação entre a escola e universidade, da Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino e Biologia, a SBMBio. Para ilustrar mais a explicação da resenha, eu fiz alguns slides. Este artigo ele relata uma pesquisa, é um relato de uma pesquisa que aborda a teoria da sociedade de risco, cunhada pelo sociólogo alemão Ulrich Beck, fazendo um encontro com a formação de professor de biologia, utilizando como locus de investigação as atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, da Universidade de Brasília. E a questão central está na necessidade de formar educadores capazes de enfrentar as incertezas e a complexidade do mundo atual, onde os riscos globais e interconectados demandam uma abordagem que vá além da simples transmissão de conhecimento científico. Os autores citam que, com a crise do Covid-19, Bruno Latour, 2018, o sentimento de perder o mundo agora é coletivo. O fato é que o chão está cedendo sob os pés de todos, ao mesmo tempo, como se todos nós nos sentíssemos atacados em todos os lugares, em nossos hábitos e em nossas posses. O risco, diferentemente da catástrofe, é a antecipação da catástrofe futura tornada presente. Beck, 2013. Um fenômeno socialmente construído e influenciado pela percepção e comunicação. Os autores mencionam que no campo educacional há um consenso crescente
sobre a necessidade de promover uma alfabetização científica que vá além da simples transmissão de conteúdos, incorporando questões éticas, sociais, ambientais, políticas, para formar cidadãos preparados para os desafios da modernidade reflexiva. Giddens, 1991. Essa perspectiva se torna ainda mais urgente à medida que a ciência, ao mesmo tempo em que oferece soluções, amplifica, aumenta incertezas e riscos, os quais muitas vezes não são explicitados nos currículos escolares. Jenkins, 2000, Christensen, 2009. Isso reforça a relevância de uma abordagem, um melhor olhar, que integre a percepção de riscos no ensino de ciências, promovendo o engajamento e a participação crítica dos estudantes. O artigo questiona os autores por que geramos a expectativa de que os estudantes saibam lidar com situações de risco e incerteza, mas não vinculamos essa habilidade à formação de professores. Tem algumas questões que nortearam o trabalho. Como as temáticas do risco, complexidade e incerteza se apresentam na formação inicial? As experiências na escola influenciam o modo como os futuros professores lidam com situações envolvendo riscos? Como os professores em formação integram problemas complexos em suas atividades de ensino? Para tentar responder essas perguntas, os autores acompanharam as atividades de 25 estudantes de biologia da UNB, Universidade Nacional de Brasília, em 3 núcleos de atuação: ensino médio, sala de recursos de altas habilidades e ensino fundamental. A coleta de dados se deu por meio de diferentes instrumentos, que foi formulário investigativo, cartas reflexivas, sequências didáticas e portfólio. Schnorr et al. Fizeram a análise de dados por meio da análise temática, buscando identificar padrões de significados e temas recorrentes. Os eixos temáticos em que eles delinearam foram percepções e entendimentos sobre riscos e complexidade. 2. Experiências práticas na aplicação dos conceitos. E reflexões e aprendizados na formação docente. De modo geral, o trabalho fez compreender o que? A análise dos diferentes instrumentos de produção dos dados revelou uma progressão significativa na compreensão e aplicação dos conceitos de risco e complexidade pelos licenciandos ao longo do programa. Eles demonstraram uma capacidade de identificar e abordar dificuldades complexas, integrando questões ambientais e sociais em suas experiências, especialmente em suas reflexões. Por último, para responder a última questão, que conhecimentos possibilitados pelo artigo podem ser aplicados no PIBI de Biologia da UFGD? Assim se encerra a resenha. Por fim, no contexto do PIBI de Biologia da UFGD, os conhecimentos deste artigo podem ser aplicados ao estimular reflexões críticas sobre risco
e complexidade, promovendo abordagens pedagógicas que integrem questões sociais, ambientais e éticas, ferramentas e práticas que valorizem a interdisciplinaridade podem ser incorporadas para fortalecer a formação dos PIBIdianos como agentes de transformação, autonomia, né, social e educadores conscientes dos desafios globais e locais. Assim finalizo a resenha.